Fala galera, meus queridos leões e principalmente leoas. Por que principalmente? Porque hoje nós vamos falar de vocês, mulheres. Pois é, a gente sabe e tem ouvido muito há algum tempo, né, sobre o mercado de trabalho e como há aí alguns empecilhos, alguns obstáculos para as mulheres, principalmente no que diz respeito a cargos e salários. Pois é, isso é muito ruim e a gente sabe que de fato acontece. No entanto, em algumas profissões isso vem mudando. As mulheres vêm conquistando o seu lugar no mercado de trabalho e mais, com louvor, desempenhando papéis aí muito melhores até do que os homens. Mas a minha pergunta para vocês hoje é: e na educação física, existe essa diferença? Existem nichos mais voltados para mulheres e mais voltados para homens? Vamos falar sobre isso hoje no 23º episódio aqui no meu canal, no nosso Papo com o Leão. Então já vai sentando o dedo no like aí, compartilha esse vídeo para muitas mulheres e para todos os homens que você sabe que precisam ouvir e precisam refletir sobre isso. E é claro, se não está inscrito no canal, se inscreva, ativa o sininho, porque toda quarta-feira tem vídeo novo aqui no Papo com o Leão. Vem com o Leão e vamos que vamos nesse assunto sensacional do dia de hoje. Pois é, galera, eu durante essa semana fiquei refletindo sobre esse assunto. Encontrei uma amiga da área de educação física, a gente não se via há algum tempo, e aí ela comentou que seu namorado também era da área de educação física, e eu perguntei, poxa, bacana, com o que ele trabalha? Ela falou educação infantil, e aí a minha primeira reação foi, educação infantil? Ela falou, pois é, né, cara, é difícil ver homem trabalhando na educação infantil, né? Eu falei, de fato, eu até conheço alguns, mas é muito mais comum ver mulheres trabalhando. O homem, normalmente, ele vai lá no ensino fundamental 2, no ensino médio, e eu já tinha até refletido sobre isso algumas vezes e identificado que de fato isso acontece. E isso já é um problema. Por que será? O que será que acontece no ensino médio que a gente encontra mais homens que mulheres? O que será que acontece na educação infantil que a gente encontra mais mulheres que homens? E mais, eu comecei a refletir também na área fitness, na área de personal. E de fato, em boa parte dos lugares, a gente vê mais homens do que mulheres atuando, principalmente quando o intuito é hipertrofia, de um treinamento mais intenso, mais pesado. Parece que de alguma maneira as pessoas devem pensar, bom, eu preciso de alguém forte que consiga carregar os pesos, que de fato vá dar conta. Quando a gente fala de homem procurando personal, então, é mais raro ainda que o homem feche personal com uma mulher. Muito mais comum que ele feche com um homem, né? E vocês já devem estar refletindo aí, fervilhando, né? Tendo um monte de opinião sobre isso, e pode colocar as opiniões aí nos comentários, mas é fato que isso acontece e a gente vai bater ainda assim um papo sobre isso. Mas e no nicho que o Leão fala tanto aqui? E no nicho de lesões? Será que acontece essa diferença? Continua comigo aqui que a gente vai entender. Então, quando a gente pensa no nicho lesões, a gente começa a perceber que, na verdade, o que tem grande relevância é o conhecimento. É o conhecimento que faz diferença para quem é personal trainer e trabalha com prevenção e recuperação de lesões. E aí, em termos de conhecimento, nós sabemos que homens, mulheres, todos, né, têm um conhecimento que pode ser explorado da mesma maneira. Então, no nicho de prevenção e recuperação de lesões, essa diferença não é tão grande, não é tão gritante como a gente sabe que tem nesses outros nichos citados anteriormente. Bom, e aí eu fui pesquisar, né? Tudo que eu bati papo com vocês até agora foi baseado na minha experiência de trabalho. De fato, eu vi isso. Poucos homens procurarem personal mulher para treinar, mulheres em dificuldade para dar aula no ensino médio, às vezes por conta de uma falta de respeito dos alunos. Na área esportiva, a mulher tem pouquíssimo espaço, principalmente quando a gente fala de esportes que são historicamente aí machistas, né? Como futebol, por exemplo. É claro que elas estão conquistando muito espaço, mas a gente ainda vê muito preconceito, principalmente quando a gente pensa em mulheres trabalhando com atletas homens, né? Mas estamos evoluindo e de fato vamos evoluir. Mas o Leão foi pesquisar. Tudo isso era pautado no que eu vivenciei aí ao longo da minha carreira. E eu falei, vou dar uma pesquisada nisso e vou ver o que eu encontro sobre isso. E aí eu achei um artigo publicado agora em 21 de setembro de 2020, muito recente, né, sobre gênero e mercado de trabalho da educação física. Os autores
foram o Bruno Ocelli, né? A Luísa Carvalho, a Denise Falcão e a Maria Tereza. Bom, esse artigo, ele tratava sobre gênero no mercado de trabalho, mas na verdade ele tratava, isso é muito interessante, a percepção das mulheres. Porque eu, professor Daniel Leão, opinando, é pautado no que eu observo. As mulheres opinando, isso é pautado no que elas de fato sentem e percebem. E óbvio que isso são dados muito mais relevantes. Eu quero comentar aqui alguns dados interessantes desse artigo. Os autores afirmaram que na área de educação física, as diferenças entre sexos também são recorrentes, assim como vemos em outros cargos específicos. Dentre eles, na educação física, no cargo de preparação física, por exemplo, que é uma área esportiva, que eu falei que de fato há ali um preconceito, houve um aumento da participação feminina, mais ocupação das mulheres na performance, que é uma área que por muito tempo foi prioritariamente masculina. Isso é muito legal. Uma das formas das mulheres conseguirem avançar nesse mercado foi justamente usando aí em seu favor a imagem que foi construída para elas. Como assim, Leão? Bom, aqueles comentários que a gente sempre ouviu, né? Que as mulheres são meigas, são mais flexíveis, são mais maternais. Isso, por muitas vezes, foi usado pejorativamente para excluí-las desse mercado, mas, curiosamente, por essa pesquisa, é o que, de fato, também está contribuindo para que elas entrem nesse mercado. Começaram a perceber que as mulheres tinham uma percepção de relação interpessoal muito melhor do que os homens. E aí, com o conhecimento técnico e essa melhor relação interpessoal, elas foram ganhando espaço e ascendendo profissionalmente, por exemplo, nessa área de preparação física, na área do treinamento desportivo. Muito legal, muito interessante isso. Bom, vamos continuar. Seguindo no que eu destaquei nesse artigo para você, a conclusão traz pra gente que estudos com mulheres ainda em formação, né, sobre a concepção quanto aos desafios do exercício no mercado de trabalho da educação física ainda são muito escassos. E o próprio artigo traz como sugestão final, né, sugere que aumente-se a procura por estudos nessa área, ou seja, que se publique mais, que se estude mais sobre as mulheres, principalmente as graduandas, as que vão entrar no mercado de trabalho, para que de alguma maneira elas consigam construir em sua identidade de gênero uma ideia que as torne preparadas para ingressar no mercado de trabalho e saber o caminho que elas vão seguir. Bom, muito bacana, é um estudo que não é tão aprofundado, mas que já dá uma ideia de que é um mercado muito bacana para ser estudado e muito importante para ser estudado. Mas, Leão, por que você bateu esse papo com a gente hoje? Por que o papo com o Leão hoje foi sobre isso? Pois é, eu tive esse insight nessa conversa com uma amiga e resolvi trazer para vocês pelo seguinte. Aliás, como em todas as áreas, na educação física a gente precisa mudar isso. O que de fato faz um profissional ter sucesso é a sua competência. No nicho de lesões, a gente viu que isso de fato é o que faz diferença, mas em outros nichos ainda não. E a ideia desse vídeo é justamente fazer você, homem, refletir sobre isso e criar espaço para as mulheres numa visão livre de qualquer tipo de preconceito ou de visão machista sobre isso, mas principalmente despertar em vocês, mulheres, duas vontades. Pois é, eu quero que vocês sejam leoas no mercado de trabalho, leoas na pesquisa, para identificar os porquês. E aí, mais um dado interessante, a gente tem um excelente número de mulheres cursando educação. Por que isso se perde um pouco no mercado de trabalho? Pois é, então contem comigo para isso. Apesar do meu nicho ser prevenção e recuperação de lesões, é um assunto que me preocupa, porque como eu já falei para vocês, aqui no canal Papo com Leão, eu estou preocupado com o crescimento e a evolução da educação física. E aí eu posso mais uma vez afirmar para vocês que eu conheço diversas histórias de sucesso. Eu conheço professoras mulheres que atuam no ensino médio e têm tanto valor e respeito como qualquer outro profissional. Conheço mulheres que atuam como personal trainer e são tão bem sucedidas quanto qualquer outro personal. Então isso é o que a gente chama de prova social, né?
Se existem profissionais conquistando espaço e tendo sucesso absoluto nessas áreas, é de fato porque existe essa possibilidade. Então isso depende de todos nós como sociedade e, é claro, de vocês, leoas, de acreditarem e de entrarem de cabeça, porque o mercado de educação física é para todos e é de todos. Então, contem com o Leão para isso. Se gostaram desse bate-papo, podem enviar o vídeo para todos que vocês sabem que vão curtir e que vão ouvir esse nosso bate-papo para buscar soluções. E, é claro, não deixe aí de se inscrever no canal, ativar o sininho. E, galera, coloca nos comentários aí o que vocês acham sobre isso. Já que é um assunto que algumas pessoas causam polêmica, vamos para ela. Coloca aí nos comentários sua opinião, pode discordar de mim, pode concordar e vamos trocar uma ideia sobre isso, porque é muito importante quando a gente se preocupa não só com a gente, quando a gente se preocupa com o outro, nesse caso, com as outras, as leoas. Pois é, e assim, com toda certeza, a gente cresce junto e a educação física ganha cada vez mais espaço e respeito. Toda quarta-feira eu tô aqui com vocês, semana que vem tem mais, vem com o Leão. Valeu, galera, em especial hoje, vocês leoas.